Bom, vamos iniciar o desenvolvimento da nossa tela de login. Aqui vamos iniciar com o nosso HTML, já criamos os dois arquivos. Para iniciar com HTML, aqui sempre com o doctype HTML, vamos utilizar agora a tag HTML, que vai envolver toda a nossa aplicação, vamos escolher aqui um idioma também, vamos definir o inglês, e vamos definir o nosso head, onde nós vamos carregar definir o que nós vamos utilizar no nosso site. Temos aqui o meta, o primeiro que nós vamos usar é o char7, definir o tipo de caractere que nós vamos usar. Vamos colocar aqui o UTF-8, que já engloba grande parte dos caracteres aí que nós vamos precisar. Grande parte não, todos. Outro que nós vamos utilizar é o HTTP equiv, igual está escrito equiv. Nós vamos utilizar o X, o A compatível no caso, com o content, e é igual edge, para que caso alguém com algum navegador que não suporte alguns dos mecanismos que nós vamos utilizar aqui no site, o navegador possa renderizar da forma mais otimizada que ele puder renderizar esses componentes. Outro que nós vamos carregar aqui, vou colocar o name viewport com content igual a widget igual a device widget. Isso aqui vai definir para que a largura da nossa tela seja igual à largura do dispositivo do usuário. E o initial scale igual a 1.0. Primeiro nós vamos colocar aqui um link, lembrando sempre do help style sheet. Vamos colocar o href styles.css. E embaixo nós vamos colocar, vou até mostrar para vocês, vou carregar aqui, nós vamos utilizar o Font Awesome. O Font Awesome ele é uma plataforma que existe de forma gratuita. Nós podemos colocar aqui, vamos supor, temos aqui vários ícones que nós podemos utilizar nas nossas aplicações. Por exemplo, aqui eu pesquisei o ícone do Facebook. Temos aqui HTML, React, Vue. Ele permite que nós utilizamos de forma gratuita esses ícones. Mas para isso é necessário que a gente coloque o link que eles disponibilizam. Então eu vou estar colocando esse link agora. Esse link está disponível no site do Font Awesome. E aqui está o link, a gente consegue, naquele mesmo esquema, Style Sheet, ele coloca aqui esse link para a gente. Não podemos esquecer do title, que vai ser login form in glass morphism. Agora vamos passar para o body do nosso site. Vamos carregar ele aqui. Vamos começar a desenvolver ele aqui, que é o que vai aparecer para o nosso usuário. Aqui nós já temos tudo definido. Vamos carregar aqui o site. Já deixei ele previamente aberto. Aqui nós não vamos ter nada, mas vamos ter aqui já o login em Glass Morphism, para que a gente consiga estar desenvolvendo agora a nossa tela de login. Bom, dentro do nosso body, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma div que ela vai envolver todo o conteúdo do nosso site. Então, vamos criar uma div. Lembrando que a div nós temos que abrir e fechar. Vamos colocar como class um container, porque ela vai conter todo o nosso site. Ela vai conter todo o conteúdo do nosso site. Agora, vamos precisar de uma outra div, que nessa nós vamos colocar o nosso formulário. A div que vai ter o conteúdo da nossa página.
Então, ela vai ser nosso content. Então, já temos a div que vai envolver o site como um todo, o container, que vai conter toda a página, e o content, que vai ser o conteúdo que nós vamos ter. Agora nós precisamos, bom, como o próprio nome já diz, nós vamos criar um login form, ou seja, nós precisamos de um formulário. Lembrando que o formulário também é uma tag que nós temos que abrir e fechar sempre. Para definir, dentro da nossa tag, nós podemos definir para o nosso form um action, que é uma rota que nós vamos direcionar, mas como nós só temos a nossa página de login por enquanto, nós vamos direcionar ele para lugar nenhum. E aqui nós vamos definir o nosso título, que seria o nosso login form. Aqui nós vamos definir o nosso login form e a partir daqui nós vamos colocar os inputs do nosso formulário. Começando, nós vamos definir antes uma div, para que nós consigamos centralizar esse conteúdo. Dentro disso aqui nós vamos ter os campos dos conteúdos, então vamos definir uma classe field. Aqui dentro nós vamos ter os nossos inputs. Então, primeiro input que nós vamos ter dentro da nossa div é o nosso e-mail. Nós vamos ter o input, ele possui essa tag type. Nós vamos colocar que ele é do tipo e-mail. Vamos definir um placeholder. Esse placeholder, quando nosso input não estiver nada colocado nele ou a página foi terminada de carregar, ele vai apresentar o e-mail representado aqui. E aqui nós vamos definir o campo required. O required ele serve para definir que aquele campo é um campo obrigatório, é uma marcação que a gente consegue ver no HTML, de que se o campo não tiver preenchido, ele não vai ser permitido, o formulário não vai ser enviado, né? Ele vai apresentar ali como esse campo está vazio, esse campo é obrigatório. E aqui nós vamos usar a tag i, que é do Font Awesome, que ele disponibiliza para a gente. Vou estar mostrando aqui. Dentro do Font Awesome, nós temos aqui os ícones que nós podemos usar. No caso aqui, vamos pegar o ícone do Facebook. E ele permite que nós usamos essa tag i, lembrando que ela tem que ser fechada. E aqui nós definimos através da classe o que nós vamos usar. Então usando essa tag i do Font Awesome, nós vamos definir o que vamos utilizar. Para utilizar no e-mail, acredito que o ideal seja um de um envelope. Então vamos usar fa envelope. Lembrando sempre de fechar a tag. Aqui a gente pode sempre ver, no caso, vou mostrar para vocês, no envelope, nós podemos definir o tipo de, no caso que nós temos o fa, aqui no caso nós não vamos definir nada como sólido ou regular, nós vamos definir só que ela vai ser um envelope. Então ele vai pegar o envelope sólido. Então terminamos a nossa primeira div. Vamos aqui para a nossa segunda div. Utilizando a mesma classe. Afinal de contas, estamos lidando com os campos do nosso formulário. Vamos colocar aqui um input. Esse input vai ser do tipo password. O placeholder dele vai ser senha. E assim como o e-mail, ele também vai ser required. Não vai poder estar em branco. É um tipo de verificação que a gente já pode ir fazendo para evitar que esses campos estejam vazios. Aqui vamos usar um ícone, class. Vamos utilizar um ícone de fechadura. Vamos fechar, lembrando que o input não precisa ser fechado. Pronto, já temos os nossos dois campos, do e-mail e o nosso campo de senha.
Agora nós precisamos de um botão que faça tudo isso funcionar. Vamos criar aqui um botão. O tipo desse botão vai ser o tipo de submissão. Ele vai enviar os dados do nosso formulário. Lembrando que nós temos que fechar a tag do botão. E vamos colocar que esse botão vai ser o de login. Bom, está terminado o nosso formulário. A gente já pode até ver como ele vai ficar na nossa página. Aqui, ele já pegou, já montou o nosso formulário. Mas nós ainda temos que colocar mais alguns pontos. Um ponto caso o usuário esqueça a senha. E um caso ele não tenha uma conta para ele se registrar. Mas isso, obviamente, é fora do nosso formulário, mas ainda dentro da nossa div de conteúdo, ou seja, ele está dentro do conteúdo do nosso site. Para a utilização, para criarmos o esqueci a senha, podemos criar um link, um href, forgot password. E logo abaixo, a gente pode colocar, caso a pessoa não tenha uma conta, nós definimos um P, don't have an account. Nós vamos colocar para que esse usuário não tiver uma conta, ele vai poder se registrar na plataforma. Aqui, se ele não tiver uma conta, ele vai poder se registrar no nosso site. Acredito que o nosso site, para a parte de HTML, ele está completo. Agora nós vamos passar para a parte de utilização. Antes nós vamos conferir como que está o nosso site lá no HTML. Vamos dar um F5. Aqui nós temos já o login form. Ele está com e-mail, password, login, forgot password e não tem uma conta, cadastre-se aqui. Essa é a primeira parte. Agora nós vamos passar para a parte das estilizações. Bom, passando aqui para a parte da estilização, nós vamos trabalhar agora nesse primeiro ponto aqui, esse asterisco, que é para definirmos o que vai ser usado no site todo. Vamos utilizar um margem como 0 pixels para ele não pegar nenhum tipo de margem já pré-definida pelo navegador ou pelo site. Nós vamos botar um padding de 0 pixels também. Vamos definir um box sizing como border box, para que ele também não tenha esse tipo de borda box. E uma font family, nós vamos colocar como Cambria, Cochin, Georgia, Times New Roman. E se ele não conseguir nenhuma dessas fontes, ele vai pegar qualquer fonte do tipo serif. Agora, na parte do nosso body, nós vamos colocar uma altura de 100 VH, para que ele ocupe, para que não tenhamos problemas de responsividade. Ele vai pegar dentro do nosso viewport lá, o que a gente definir. Nós vamos pegar o display como flex, para que a gente possa usar as ferramentas do Flexbox e a gente consiga definir melhor os nossos itens, a disposição dos nossos itens. Vamos usar um Align Items Center, para que a gente consiga alinhar os nossos itens verticalmente no centro. E o Justify Content também Center, para que a gente consiga alinhar eles aí também na parte horizontal, alinhar eles tendo como base horizontal no centro da nossa página. Agora vamos no background para definir uma cor. Nós vamos usar o formato RGB e aqui nós vamos utilizar a cor, no caso é a 255, na verdade 112, que é um tom de cinza. Bom, já temos definido o nosso body, então a partir de agora a gente já pode ver lá como está ficando o nosso site. Já está ficando bem bonito. Nós temos aqui a tela de fundo, temos o nosso formulário, nossos conteúdo alinhado no centro. Então agora a gente já pode partir para a nossa próxima etapa. Nossa próxima etapa é mexer com container. Nós vamos mexer com container e a única
a única alteração que nós vamos fazer é alterar a posição dele para relative. Nós vamos alterar a posição do nosso container para relative. Agora nós vamos mexer com tudo que vem antes aqui. Nós temos o container e before nós vamos mexer com tudo que vem antes do nosso container. Bom, antes do nosso container nós temos que colocar aqui um content como vazio. Vamos colocar um widget de 250 pixels. Vamos colocar uma altura de 250 pixels. Vamos colocar uma posição para esse conteúdo absoluta. Vamos colocar para ele se deslocar para a esquerda menos 125 pixels. E para ele se deslocar para cima, ele vai se deslocar também menos 125 pixels. Agora nós vamos colocar também para ele ter uma cor, para a gente definir onde ele está ocupando. Nós vamos colocar um background, vamos colocar um linear gradiente, que ele vai definir, ele vai passar das cores que a gente definir. Então primeiro nós definimos um sentido, vamos colocar para a direita e vamos definir as cores. Vamos colocar o FF0080 e o 40E0D0, que é um tom de azul. Bom, agora nós vamos colocar o Z-index menos 1, que é para definir que esse conteúdo vai estar atrás. E agora também nós vamos colocar um border radius de 5 pixels, para que ele tenha os cantos arredondados. Bom, vamos ver como nosso site está ficando. Nós temos o nosso formulário. E nós já temos aqui um quadrado com o nosso linear gradiente, com as nossas bordas arredondadas, tudo direitinho. Agora, nós vamos para mexer com o que nós temos depois do nosso container. Então, o que a gente vai mexer? Primeiro a gente tem que colocar um content como vazio. Nós temos que colocar um widget de 200 pixels, uma altura de 200 pixels, uma posição absoluta. Nós vamos direcionar ele para a direita e para baixo, então right menos 100 pixels, bottom menos 80 pixels, um background como linear gradiente, também para a direita. Vamos utilizar as cores FFF200, que é um tom de amarelo, e 64F3 8C, que é um tom de azul. Passamos também, vamos usar o Z-index menos 1 e o border radius de 50%. Aqui nós já vamos ter na nossa página um círculo com as cores que a gente já definiu. Então, a partir de agora, a gente já pode ir para o nosso content, que é o conteúdo da nossa página. Bom, para o nosso conteúdo, a gente vai utilizar uma largura de 350 pixels. Nós vamos usar um background RGBA de 255, 255, 255. E o alfa nós vamos utilizar de 0.1. Para que ele tenha esse tom mais acinzentado. Nós vamos utilizar o display flex, para que a gente possa usar também as ferramentas do Flexbox. E aqui nós vamos utilizar o Flex Direction como column, para que eles ocupem no estilo de colunas. Vamos alinhar nossos itens no centro, assim como fizemos anteriormente, e aqui nós vamos usar o Text Align para também alinhar os nossos textos no centro. Vamos usar um padding, que vai ser definido com 30 pixels e 10 pixels, que a gente consiga ter o espaçamento ali no nosso conteúdo. Vamos definir também um border radius de 10 pixels.
Vamos definir também uma borda, para que tenhamos ali, para que fique ali bonitinho, né, uma borda no nosso site. Vamos definir a espessura, o tipo, e agora nós vamos definir também a cor. Usando também o 255, só que ao invés de ser 0.1, nós vamos colocar 0.2. Vamos definir também o Box Shadow, que nós definimos a espessura da sombra, o sombreamento. Definimos o tamanho da nossa borda e aqui também vamos definir a cor. Nós vamos definir aqui também no RGBA 0, 0, 0 e aqui nós vamos usar o 0.3, que é para definir um tom assim de preto, para aparecer realmente, para criar o relevo. Nós temos o Backdrop, vamos usar o Backdrop Filter para criar um efeito de blur de 20 pixels. Agora, passando ali para a nossa tela, nós já devemos ter um formulário ali já dentro de um box, perfeito. Agora nós vamos passar para a nossa próxima etapa, que é o nosso H2. Bom, agora vamos passar aqui para o nosso H2. Dentro do H2, nós vamos alterar os textos, né? Como nós temos o H2 é um elemento de texto, nós vamos alterar o font size dele, vamos colocar como 30 pixels. Vamos alterar o peso da fonte para que ela seja uma fonte um pouco mais robusta, vamos colocar 600. E vamos colocar um margin bottom de 30 pixels também, para que nós tenhamos esse espaçamento. Agora nós vamos mexer com os campos da nossa a div que nós criamos, né, que é a classe field. Nós vamos mexer com esses fields. E nós vamos aplicar nele. Vamos aplicar um width de 100% para que ele ocupe toda a capacidade dele. Vamos definir uma altura de 40 pixels. Vamos definir uma posição relativa. E vamos definir também um margin bottom para que a gente tenha esse espaço para trabalhar de 20 pixels. Vamos ver como está ficando o nosso site. Vamos atualizar. Nós já temos bem mais espaçado. Agora nós vamos mexer com o nosso campo de input. Nossos inputs. Vamos definir nossos inputs. O que nós vamos fazer? Vamos definir para eles ocuparem 100%, ou seja, vamos definir a largura deles de 100%. Vamos definir uma largura e uma altura, né, de 100%, para que ele ocupe toda a div que ele está ocupando, que no caso é o field. Ele também vai ocupar a div de 100%. Ele vai ter uma borda, para que a gente consiga ter ele direitinho, fique mais arredondada a borda, fique um pouco mais visualmente mais agradável, de 50 pixels. Uma font size de 18 pixels. Outline nós vamos colocar none. Esse outline é para que tudo que estiver fora dessas linhas não ser mostrado. Padding left nós vamos colocar de 40 pixels. Vamos colocar também uma borda de 2 pixels. Solid RGBA 25502. E assim vamos colocar também um box shadow de 3 pixels. 3 pixels, 30 pixels, e aqui nós vamos colocar também o RGBA do Box Shadow que a gente também já definiu ali atrás. Vamos ver como está ficando o nosso site. Aqui, ó, nós já temos os nossos formulários bem mais ajeitados, faltam alguns pontos ainda, temos que trabalhar com os ícones, e é a próxima parte que nós vamos trabalhar. Agora nós vamos trabalhar com esses ícones, né, que nós já utilizamos eles ali. O que nós precisamos com os ícones? Que eles fiquem ali do lado bonitinhos. Então vamos colocar que a posição deles vai ser absoluta. Vamos colocar que eles vão ser direcionados para a esquerda com 25 pixels e para cima 50%.
50%. Bom, vamos colocar um transform neles. Vamos usar o translate para que a gente passe eles. Aqui nós vamos utilizar menos 50%, menos 50%. Vamos utilizar o line height de 40 pixels. E vamos utilizar também um font size de 18 pixels. Vamos ver como está ficando ali a nossa tela. Vamos atualizar. Nós já temos aqui os ícones direitinho dentro da nossa caixa de digitar. Nossa caixa do input. Agora nós precisamos mexer com o button. Então é isso que nós vamos mexer agora. Para que nosso button fique tão estilizado quanto os restantes dos nossos componentes. Vamos definir para o button um font size de 20 pixels. Vamos definir um outline como não. Vamos definir um padding de 8 pixels e 15 pixels. Vamos definir uma borda de 1 pixel, uma borda um pouco mais fina, solid. E nós vamos definir também o RGBA 0000.2. Aqui no caso 0.2. Vamos definir também um border radius, que o nosso botão fique arredondado. Vamos colocar uma borda de 20 pixels para que ele fique arredondado e seja mais agradável ao usuário, agradável à utilização. Vamos definir uma largura de 150 pixels. O cursor vamos definir como pointer, para quando passar por cima do botão o mouse mudar, né, ele ficar naquele estilo de pronto para clicar. E vamos colocar um box shadow também, para criar aquele efeito de relevo de 3 pixels, 30 pixels, RGBA 0000.3. Agora nosso botão já está pronto, vamos passar lá para o nosso site para ver como está ficando. Nós já temos o nosso botão estilizado. Agora nós precisamos mexer com a parte dos links e a parte dos P's, que também nós definimos alguns parágrafos. Bom, primeiro passo, a gente vai definir aqui dentro do container o A e o P, que eles vão ter de características em comum. E a característica em comum deles vai ser um margin top de 15 pixels. Para que eles fiquem bem alinhados ali entre si também. Agora nós temos o nosso container, que tem só o link aqui, que nós precisamos definir dele. Nós vamos utilizar a propriedade text decoration como none, para que não tenha nenhum tipo de marcação, só por ele ser um link. Nós vamos colocar também um font weight de 100% nele. Font weight de 600, para que ele também seja uma fonte mais robusta. E aqui o hover é quando a gente passar o mouse por cima do link, qual que é o comportamento que ele vai ter. Ele vai colocar, a única coisa que ele vai fazer é o text decoration, ele vai passar para underline. Vamos ver como ficou, essa era a última alteração que nós tínhamos. Vou mostrar para vocês o nosso site, nossa tela de login, atualizado. E assim, quando o texto não tem nenhum tipo de decoração, quando você passa, ele fica no formato de underline. E está pronta a nossa tela de login. Fizemos todo o código e estilizamos a nossa tela.